Amém. Graça, misericórdia e paz, meus irmãos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus aqui no capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 12. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Glória a Deus. Amém. Pai, nós te damos graças por mais um momento que o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de compartilhar acerca da Tua Palavra. Dai-nos entendimento, Senhor. Dai-nos graça de tocar nas realidades espirituais nesta noite. É em nome de Jesus, Pai, que eu te peço. Amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, vamos iniciar aqui o capítulo 12 de Mateus. E o capítulo 12, ele se insere no terceiro discurso do Senhor, né? Que fala do reino em mistério. O terceiro discurso do Senhor no capítulo de Mateus, que vai ter o centro desse discurso no capítulo 13. Aqui ainda não é o centro desse discurso. O coração desse discurso está no capítulo 13. E esse capítulo ele começa com um dilema aqui do Senhor com os religiosos de sua época, né? Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O Senhor, ele vinha com seus discípulos e passando pelos campos. Na lei era lícito na lei. Quando você passasse pelo campo de alguém, você podia colher o que desse ali com sua mão para comer. Colhia para comer, né? Na hora ali. Só não podia levar, nem passar a foice. Ele podia comer ali, e os discípulos iam passando pelos campos e comendo ali as espigas de trigo. Ou podia ser trigo, ou se não cevada, né? Mas aí, porque eles estavam com fome. Mas aí eles arrumaram uma briga com os fariseus, porque os fariseus, eles diziam que eles estavam violando o sábado, né? Que eles estavam trabalhando, que no sábado não podia trabalhar. Mas o Senhor, ele
ele lida com essa questão. Porque o sábado ele foi criado para o homem, para que o homem pudesse descansar, né? O homem, seus animais, seus servos, e não passar fome, né? Não tem lugar nenhum na lei dizendo que o sábado foi criado para o homem passar fome. Então foi para o homem descansar, né? Recuperar suas forças. O sábado do Senhor. Então, eles quiseram condenar os discípulos do Senhor. E o Senhor falou, olha, se Davi comeu, ele e os que estavam com ele, com medo dos pães, que podia ser comido pelos sacerdotes no templo, e os sacerdotes também dentro do templo, no sábado, trabalham ali servindo ao Senhor e não pecam, da mesma maneira, eu também não estou pecando não, porque eu sou a realidade, tanto do templo quanto de Davi. Eu sou o Davi e eu sou aquele templo ali onde aqueles homens servem. Eu sou esse tabernáculo, né? Que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele era o tabernáculo, ele tabernaculou. E o Verbo se fez carne em João 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo tabernaculou, né? Ele habitou um corpo. Aquele corpo ali era o tabernáculo, era o mesmo tabernáculo, o mesmo templo, onde aqueles sacerdotes serviam. Então ele fala que ele é a realidade. Ele é a realidade. E ele fala também que os sacerdotes nunca entenderam. Os fariseus, né? Nunca entenderam o que significa misericórdia quer e não sacrifício. Sabe? Eles não entendiam o que era isso. Só que o Senhor cita um texto de Oséias, né? Que o Senhor fala, misericórdia quer e não sacrifício. Mais conhecimento de Deus do que o holocausto. Porque o homem se apega no exterior, né? Na obediência à lei. Enquanto o Senhor, ele requer o que está no interior, no coração, né? O sacrifício e holocaustos agradáveis a Deus, o Salmo 51 diz, que é um coração quebrantado, né? Um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Porque isso é um sacrifício agradável a Deus. É um holocausto que Deus aceita. Eles não entendiam isso. Eles não entendiam essa realidade, porque esse entendimento é coisa do Espírito. Então ele fala, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. A primeira menção do sábado que a gente tem é lá em Gênesis, né? Quando o Senhor em 6 dias fez todas as coisas e no sábado descansou. E o sábado ele significa isso, o descanso, sabe? O sábado ele representa Cristo. Cristo é o nosso sábado, sabe? Cristo é o nosso sábado. É onde a gente encontra descanso, tanto do pecado, quanto de uma má consciência, quanto de uma vida cativa, sabe? A Satanás. Jesus Cristo ele representa em todos os aspectos o sábado, a realidade do sábado. Porque Deus, assim como Deus desejava que no sábado o homem descansasse de toda a sua obra, Jesus Cristo ele nos proporciona esse descanso perpétuo, sabe? Quem crê em Jesus Cristo ele é liberto do pecado, ele está em paz com Deus, né? Ele tem uma boa consciência agora, ele tem paz com os homens, ele encontra o descanso que Deus sempre almejou para o homem. Por isso que ele é o sábado, ele é a nossa realidade do sábado. Muitas denominações vivem ainda procurando, né? Obedecer a Deus por meio de guardar um sábado, não comer determinados alimentos, usos e costumes, não toque, não proves, sabe? Não faça. Mas, na verdade, meu irmão, o Senhor, Ele quer que você encontre descanso em Jesus Cristo, sabe? Pare de estar procurando isso e aquilo, porque tudo isso aí é só coisa de homens, só coisa humana. Isso aí não tem valor nenhum para Deus, fora de Jesus Cristo. Agora, no dia que você encontrar descanso nele, na pessoa dele, satisfação,
Aí você encontrou verdadeiramente o sábado que o Senhor almejava para todos nós. Vamos continuar aqui. O Senhor tem uma briga num sábado e no outro sábado ele tem outra briga com os fariseus. Sabe? Porque para que a gente tivesse descanso, ele trabalhou, sabe, irmão? A gente tem que entender isso, sabe? Não é que Jesus Cristo ele nos manda sermos vagabundos, não. Se hoje a gente encontra descanso nele é porque ele trabalhou. No sábado ele curava, no sábado ele debatia com os religiosos, no sábado ele fazia toda boa obra, ele trabalhava a semana inteira, era de domingo a domingo, era a escala 6x1. Jesus ele trabalha na escala pior do que a 6x1. Para que hoje a gente pudesse ter descanso nele, ele trabalhou muito. Aí, um sábado ele teve o trabalho de debater com esses fariseus, e no outro sábado ele tem outra discussão. Vamos ler aqui, a partir do versículo 9. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? Nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele homem: estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Amém. Aqui o Senhor, ele continua tentando ensinar, para os fariseus que na verdade o sábado ele não é esse monstro que eles fizeram do sábado, não, essa carga, esse peso que o sábado se tornou para eles, não. De maneira que ele estava até querendo restringir o poder de Deus, né? Porque um cego pôde dizer que nenhum homem pode fazer as coisas que Jesus Cristo fazia sem que Deus estivesse com ele. Aí se Jesus Cristo curasse dentro no sábado é porque, tá entendendo? Deus não estava nisso. Eles queriam proibir até de Jesus curar no sábado, até de fazer o bem no sábado. E o Senhor diz: não, rapaz, não é desse jeito não. Não é desse jeito não, sabe? Se você tiver uma ovelha, tiver um boi cair num buraco no sábado, você pode tirar ela, você vai tirar ela. Se tiver um jumento, sabe? Porque no sábado é lícito o homem curar. Sabe, ele trabalhou no sábado para que a gente nele tivesse descanso. Sabe, ele realizou toda a obra dele. Toda a obra, meu irmão. Vamos ler aqui do versículo 15. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciarei aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Amém. Amém. Glória a Deus. É interessante, sabe, irmãos? Jesus, sabendo isso, retirou-se, sabendo o quê? Que já havia um conluio para matar ele, e ele saiu porque ele só ia morrer no tempo de Deus, né? Ele nem atrasou, nem adiantou esse tempo, não. Ele saiu para que ele pudesse continuar o trabalho dele, até o dia que Deus quisesse.
Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Aí ele fala, todo o texto do capítulo do profeta Isaías, sabe? É muito bonito, né? Esse texto aqui, que fala como o servo do Senhor, ele era discreto, manso, sabe? Ele era totalmente diferente dos profetas, sabe? Que os profetas os profetas eram diferentes, porque os profetas, eles tinham um jeito espalhafatoso, né? O Senhor mostrava grandes sinais, mandava os profetas andar nu. Os profetas mandava Jeremias ir para a porta do templo lá contender com os líderes, né? Os anciãos dos judeus lá, os príncipes, sabe? Mandou Ezequiel deitar no chão com a roupa rasgada e cozinhando a comida dele em bocha de boi, sabe? Porque o ministério dos profetas era esse, né? Era confrontar o povo com seus pecados. Mas Jesus, ele era diferente, sabe? Ele era discreto. Aqui fala da natureza deles. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em que minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. É interessante que o Senhor, ele era o salvador escravo, o salvador servo, sabe? É interessante esse texto aqui, que não esmagará a cana quebrada, é que os judeus, irmãos, eles faziam música, sabe, com cana, né? Caniça, é como se fosse uns bambuzinhos, né? Cana que dá na beira de lagoa, né? Como se fosse um bambuzinho, sabe? Eles faziam nota musical, sabe? Tocava áreas, né? E quando essa cana quebrava, ou se não rachava, eles esmagavam e jogavam fora, não prestava mais não, né? O pavio que fumega é porque os judeus faziam lâmpadas, né? Com pedaço de linho. Pedaço de linho untado no óleo, né? E quando esse linho pegava fogo, consumia totalmente, ficava só fumaçando. Aí ele jogava fora e fazia outro. E assim somos nós, sabe? Olha como o ministério do Senhor era cheio de graça, era cuidadoso, sabe? Ele não pisaria, ele não esmagaria o caniço ferido, sabe? Uma coisa imprestável que éramos nós no pecado, a gente era como se fosse uma flauta. Uma flauta quebrada no meio que só prestava para rebolar e pegar outra. Mas Jesus, ele era tão gracioso, sabe? Ele é esse servo tão amoroso. Tem uma pregação que a gente se acaba de chorar escutando ela, de um irmão, um puritano, rapaz. Richard Sabes, eu acho que é Richard Sabes. É Richard Sabes. Chama-se O Caniço Ferido, essa pregação. Muito linda, sabe? Ele fala da natureza de Jesus Cristo nesse texto, sabe? Ele não quebrará a cana quebrada. Essa cana quebrada somos nós, mano. O pecado nos tornou pessoas quebradas emocionalmente, né? Quem era Maria Madalena, né? Maria Madalena, 7 demônios naquela coitada, e as pessoas dizem, os estudiosos dizem que talvez aquela possessão que ela teve deixou sequela, sabe? Ela se tornou uma pessoa, ela era uma pessoa mais lenta do que os outros, sabe? Ela era uma pessoa maculada por aqui dali, aquela situação que ela viveu no passado deixou marcas, sabe? Ela é como se fosse um caniço ferido mesmo, uma cana quebrada. Mas Jesus foi lá e curou ela, libertou ela e pegou ela no seio e caminhou com ela. Até na ressurreição foi a primeira a ver ele. Porque ele não quebra, sabe, meu irmão? O que todo mundo rejeitava, o que todo mundo não prestava para todo mundo, ele toma e cuida e trata, sabe? Essa é a natureza de Jesus Cristo, sabe? A multidão foram com ele aqui, tudo doente, e ele curou a todos.
Não deixou ninguém. Não, tu não tem jeito não, tu não serve mais não. Ele é essa pessoa, sabe? Esse Deus gracioso, esse Senhor maravilhoso, esse servo sofredor, sabe? E tudo, ó, caladinho. Sem discussão, ó, não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Ele não era como os profetas do Antigo Testamento, não. Ele era um senhor escravo, um senhor discreto, sabe? Ali, vivia ali no oculto. Ele vivia ali no oculto. E ele não apagará o pavio que fumega. Nós, irmãos, muitas vezes somos só um paviozinho que fumega, né? É um pavio que fumega. Eu, irmão, com 6 a 5 anos de ministério, 6 a 5 anos de ministério, eu gostaria de estar com labareda de fogo subindo lá nas alturas. Mas depois de 6 anos de ministério, você vai passando pelas coisas e você vira só um paviozinho fumegando. Vendo a hora se acabar. Vendo a hora se acabar. Depois de 5 anos de ministério, você já fica já, sabe? Já bem quebradinho. Só um paviozinho fumegando. Só um paviozinho fumegando. Mas ele não apagará. Deixa aí. Deixa o irmão aí com sono na igreja, hein, irmão. Que Deus não vai apagar ele, não. Deixa o irmão aí caminhando devagarzinho, que o Senhor não vai apagar. Esse paviozinho aí, ele pro Senhor, ele tem muito valor, deixa ele aí. Esses somos nós, ele não apagará o pavio que fumega. E no seu nome os gentios esperarão. O profeta aos gentios, o homem que levaria a salvação também aos gentios, né? Não só aos judeus. O Senhor, ele iniciou seu ministério ali dos judeus, depois os apóstolos, depois da ressurreição dele, os apóstolos estenderam a mensagem do evangelho pela Judéia e Samaria e até os confins da terra. E nós fomos alcançados nessa graça, por essa graça maravilhosa que o Senhor trouxe. Graças a ele. O Caniço Ferido, de Richard Sabes, é a pregação, uma das pregações mais bonitas que eu já escutei na minha vida. É uma coisa assim mesmo de emocionar a gente, toca a nossa alma, sabe? O Caniço Ferido dele, lembro do começo da minha caminhada, escutando essa mensagem, no canal do José Mabeza. É muito linda essa mensagem. Richard Sabes foi um estudioso, doutor em teologia. Muito profundo, meu Deus. Homem eloquente, sabe, um poeta. Uma pessoa mesmo diferente, aquele irmão. Nunca casou, solteiro, sabe? Só vivia para pregar o evangelho. E o mais interessante desse irmão, é que na época dele era no tempo dos puritanos e estava tendo muita briga, né, entre católicos, entre anglicanos, né, e protestantes e os puritanos, né, as pessoas que queriam livrar a igreja totalmente do catolicismo, e os anglicanos queriam permanecer ainda até hoje, né, eles têm aspectos bastante semelhantes com o catolicismo romano. Estava tendo muita briga no tempo dele, muita briga. Era um clima inflamado, sabe? Entre puritanos e anglicanos. Mas ele era uma pessoa tão cheia de graça que todos iam escutar a pregação dele, tanto anglicanos, católicos como puritanos. Todos iam escutar a pregação dele, porque ele era um irmão da graça, sabe? Ele era como o pastor Glênio. Ele era o pastor da graça, aquele irmão, um irmão amoroso demais. Richard Sabes marcou a história dos puritanos, ele uma pessoa diferente demais. Vamos continuar aqui, meu. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam:
Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente, e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas mais. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Amém. Até aqui a leitura. Até o versículo 37. Amém. A gente tem aqui, irmãos, no versículo 22, uma cura de um homem endemoniado, cego e mudo. E a cura do Senhor foi de tal modo tremenda que o mudo falava e via, né? E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi, o Messias, aquele prometido pelos profetas? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: não é este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Olha que coisa terrível, né? Acusar o Senhor de estar expulsando demônios pelo nome de Satanás. Aí o Senhor lida com isso com muita tranquilidade. Aí ele fala assim: olha, eu vou ensinar para vocês como é que Satanás trabalha, viu? Não tem nada a ver com ele não, mas eu vou ensinar para vocês como é que ele trabalha. Aí ele fala assim, ó: Jesus, porém, conhecendo, né, pelo Espírito os pensamentos deles, que eles não falaram, eles pensaram, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Isso é um princípio, né? Isso é um princípio. Todo reino dividido vai ruir. Todo império dividido vai cair. Toda casa dividida também não vai para frente, né? E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Como é que Satanás, que deseja manter as pessoas presas, vai expulsar, mano? Tá entendendo? Isso é ideia, isso é conversa com uma pessoa falando. Satanás quer manter as pessoas presas, não quer soltar não, cara. Ele vai ganhar o quê soltando um pobre coitado das garras dele? Ele quer manter as pessoas presas, como é que ele vai soltar? Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes.
Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Os fariseus, eles buscavam, sabe? Sempre uma maneira de invalidar o ministério do Senhor, assim como fizeram com o ministério de João Batista, né? O batismo de João Batista eles rejeitaram. Os sinais que o Senhor mostrou, eles rejeitaram. Olha a dureza do coração do homem, né, irmão? Veio João Batista, enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Veio o Filho, pessoalmente, pregar o Evangelho. Eles rejeitaram. Mas o Senhor disse assim, ó, vem o Espírito agora. E se vocês rejeitarem o Espírito, não haverá mais. Não haverá perdão mais para vocês. E de fato foi o que aconteceu. O Senhor vai explicar aqui, ó. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ele fala, ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O Senhor aqui ele fala que na verdade ele e Satanás são adversários, cara. Ele não podia expulsar demônio de ninguém se primeiro ele não entrasse na casa de Satanás, amarrasse ele aqui, esse valente. O homem valente é Satanás, aqui do versículo 29. Se primeiro ele teve que amarrar ele, depois ele tomar os seus bens. Ó. Como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Primeiramente o Senhor, ele teve primeiramente que amarrar Satanás para que ele pudesse tomar os bens de Satanás, né? Porque Satanás ele tem um reino, sabe, irmão? Quando a Bíblia fala este mundo, é o reino de Satanás. É. O mundo jaz no maligno, o cosmos, né, no grego, no original, o cosmos jaz no maligno, é o reino de Satanás. E Jesus Cristo, ele, para iniciar seu ministério, ele teve que fazer guerra contra esse reino. Ele falou, é chegado agora o reino de Deus. Se esses demônios estão sendo expulsos, se o filho de vocês expulsa um demônio também, pelo poder de Deus, é porque chegou a vocês o reino de Deus. Vocês querendo ou não. Vocês querendo ou não. Aí ele fala, quem não é comigo é contra mim. Não tem ninguém em cima do muro. Ou você está do lado de Satanás ou você está do lado de Jesus Cristo. Quem não crê em Jesus Cristo não está em cima do muro. Ele é cativo de Satanás, até que Cristo o liberte. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe? Não existe em cima do muro. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas mais. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. O Senhor ele disse aqui para os fariseus que, como eu estava dizendo, né? O pecado contra o Espírito Santo de Deus não será perdoado, porque veio João, eles rejeitaram, veio Jesus, eles rejeitaram, e veio o Espírito Santo pelo ministério dos apóstolos, e eles rejeitaram. Por isso que não haveria mais salvação para eles.
gente tem que ver nisso aqui, que o pecado contra o Espírito Santo é a incredulidade, sabe, meu irmão? É a incredulidade. Não é... É essa blasfêmia da incredulidade que ocorreu aqui no tempo de Jesus. Houve pecado contra o Espírito Santo aqui. Rejeitaram o ministério de João Batista, rejeitaram o ministério de Jesus, rejeitaram o ministério do Espírito, dos apóstolos por meio do Espírito. E o Senhor disse que não será perdoado. Nem nesse século, nem na era por vir. É sério. Porque ou vocês dizem que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizem que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, viu, irmãos? Isso aqui é uma verdade. É. Se as obras de Jesus Cristo eram boas, ele também era bom. Se as obras dele eram maus, ele era mau. Porque não existe árvore boa dando fruto mau, nem árvore má dando fruto bom, não. Ou vocês dizem uma coisa ou outra. É por isso que ele fala isso. Ou você está comigo ou não está. Ou você está comigo ou está contra mim. Ou você está juntando comigo ou você está espalhando. Não venha com essa história, não. O Senhor Jesus Cristo, ele é bem, né? Aqui ele é bem direto no que ele está falando, sabe? Ele não tem esse negócio de meias palavras, não. Ele está sendo bem direto. Ele fala assim, ó: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas mais. O que ele está falando aqui é que os fariseus eles precisavam de no novo coração, sabe? Para que eles pudessem agradar a Deus. A amargura que eles destilavam contra o Senhor é por causa que eles permaneciam nos seus pecados. Eles necessitavam de novo nascimento, de regeneração. Sabe? Jamais poderia sair da boca deles palavras boas. Porque do fruto do coração, né? A boca fala do que o coração está cheio. Porque a árvore boa, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. E a árvore má, o homem mau, tira do seu mau tesouro coisas mais. Porque o homem necessita nascer de novo para que ele possa produzir frutos agradáveis a Deus, sabe? Não existe, irmãos. Não existe frutificação sem regeneração, sem um novo nascimento, sem uma troca de coração. É necessário primeiro ser trocada a raiz, sabe? Para que o fruto venha bom. Deus não aceita frutos de árvores envenenadas, sabe? E ele fala aqui: porque eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. O Senhor é bastante claro aqui, né? O Senhor é bastante claro. Os frutos dos lábios justificarão ou condenarão o homem naquele dia. Sabe? Vamos continuar. Versículo 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está aqui quem é mais do que Jonas, quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão.
E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, a achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém. O que a gente vê aqui é que os judeus pediram um sinal a ele, porque os judeus pedem sinais, né? A Bíblia diz. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Isso aqui era uma característica deles, os sinais, né? E o Senhor fala: olha, uma geração má e perversa pede um sinal. É adúltera, mas nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. Porque Jonas, ele foi um tipo, né, da morte e ressurreição do Senhor. Quando Jonas esteve 3 dias e 3 noites na boca do peixe, é como se aquela saída dele ali fosse a saída em ressurreição, sabe? Saiu, ressuscitou dentre os mortos. Ele foi um tipo de Cristo nesse aspecto. E quando ele saiu ali da ressurreição dentre os mortos, em figura, ele foi com a pregação até o povo mais perverso que tinha na face da terra naquele tempo, os assírios. A Nínive era a capital da Assíria, né? E ele foi com uma mensagem de arrependimento e acontece o improvável. O que era o improvável? Um povo perverso daquele se arrepender. Todos, do maior ao menor, dos animais às crianças, do rei ao plebeu, todos arrependeram-se e se voltaram para o Senhor. Foi a pregação que mais ganhou alma em toda a Bíblia. Foi a pregação de Jonas. 150 mil de uma vez só. 150 mil. Porque a vida de Jonas, né? A maneira com que ele ficou 3 dias e 3 noites na boca do peixe simboliza a ressurreição, a morte e a ressurreição do Senhor, quando ele ressuscitou o 3º dia. E por ela viria a salvação aos gentios, né? Os ninivitas eram gentios. E a graça é abundante, sabe, irmão? Você vê que a graça, né? A graça é... A Bíblia fala que a lei, pela lei avultou o pecado, né? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é tremenda, que ela salvou logo 150 mil de uma vez só. Porque a graça, ela é assim, ela é tremenda. A graça, ela é abundante. A graça é como um rio que sai matando a sede e fazendo nascer vida por onde passa. E o Senhor disse: olha, o sinal para vocês é o sinal de Jonas, viu? Porque os ninivitas creram e vocês não creram. Por isso que vocês vão ser julgados pela essa atitude dos ninivitas. A rainha do sul veio de longe ouvir a sabedoria de Salomão e ficou maravilhada, creu, sabe, no Senhor por causa da sabedoria de Salomão. E eles não creram, tendo em vista que o Senhor era mais sábio que Salomão, maior do que Salomão. Jesus, mais sábio do que Salomão, eles não creram, desprezaram, chamaram o Senhor Beelzebu. Está aí expulsando o demônio pelo poder de Beelzebu, né? Então ele diz: olha, a rainha do sul vai se levantar contra vocês. Vai se levantar contra vocês, viu, rapaz? Vai julgar vocês por causa que vocês não creram nesse que é maior do que Salomão. Tudo que o Antigo Testamento falava era apontando para Jesus Cristo. E quando chegou Jesus Cristo, eles rejeitaram. Aí logo em seguida, aqui no versículo 43, o Senhor fala de uma realidade. Ele diz que a casa não pode ficar desocupada. Todos esses espíritos que ele
expulsava do povo, a casa tinha que ser ocupada por Jesus Cristo, sabe? Jesus tem que ficar na casa. Fala assim, ó, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. O Senhor está dizendo, né, que ele tem que ocupar o lugar que ele criou nas nossas vidas, sabe? O lugar que necessita ser ocupado só por ele. Porque se Jesus não ocupar a casa, meu irmão, sabe? Não adianta sair por aí expulsando. Eu tenho muito medo com esse negócio de sair expulsando o demônio do povo. Porque uma coisa é expulsar, né? Mas se não for para Jesus permanecer ali, meu irmão, é melhor não expulsar. Deixe lá, que tem só um, né? Porque se sair, vem mais 7, aí a pessoa fica pior ainda. É melhor deixar só um lá. Sabe? Então, o Senhor explica isso. Que esse povo que rejeita Jesus Cristo, eles iam ficar 7 vezes mais endemoniados. Sabe? Esse povo blasfemo que rejeita Jesus Cristo. Essas porcas lavadas que voltam ao espojador de lama, os cães que voltam para o vômito, para comer seu vômito, eles se tornarão piores. A gente tem exemplos aí, né, de pessoas que receberam um evangelho esquisito, né, de determinadas denominações, e depois voltam para o pecado 7 vezes piores, numa situação 7 vezes pior. Porque é assim que Satanás trabalha. Se a casa não for ocupada por Jesus Cristo, misericórdia, meu. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. O Senhor, ele fala de uma maneira bem clara que os nossos laços familiares não são maiores do que os nossos laços de filiação espiritual, né? Um filho de Deus, ele tem um parentesco maior com outro filho de Deus do que com os próprios familiares terrenos que não creram no Evangelho. Porque os laços que nós temos em Cristo são eternos, né? E os laços que a gente tem aqui só duram enquanto a gente está nessa vida. Sabe? Então, irmãos, Jesus Cristo, ele quer nos dizer que aqui, que ele não necessita desse apelo emocional, não. Sabe? Da gente estar querendo se apegar com esse mundo. Porque filho de Deus e irmão é quem faz a vontade do Senhor. Esse mundo. Não adianta a gente estar querendo se apegar com as cores desse mundo, não, viu, irmão? Sabe? Ele resolve esse problema, olha. Meu irmão, minha mãe, sabe? É quem faz a vontade do Pai. E nossos irmãos e mãe também é quem faz a vontade do Pai, viu, irmãos? Que sejamos bem claros nesse ponto. Que nós temos laços superiores a laços humanos. Né? Jesus, ele explica isso. Quiseram constrangê-lo, né, com essa situação da mãe e os irmãos dele. O Senhor salvou a sua mãe e seus irmãos. O Senhor não tinha raiva deles não, né? Tanto Maria como os irmãos de Jesus, todos foram salvos. Mas ele queria dizer para nós que
Ele queria dizer para nós que nossos laços estão em Cristo. Em Cristo nós temos uma família. Nós temos um laço que permanece em Cristo. Mas fora de Jesus Cristo, meu irmão, não se engane não, é só temporário. Sabe, é só temporário, não vai para frente não. Não vai durar para sempre não. Amém, irmãos.